que vai melhorar? Primeiro vai formalizar. A gente tem até 20 milhões de condutores dirigindo sem carteira, especialmente motocicletas. Esses são os mais vulneráveis. No Brasil, quando a gente checa um CPF de um cidadão que tem uma moto, e depois olha, se esse CPF que possui uma moto, ele tem CNH, 54% não tem. Tem alguns estados brasileiros que chega a 70% dos cidadãos ser proprietário de uma moto e não tem a CNH. Isso demonstra que esse modelo, ele tinha falido. As pessoas mais pobres não tinham mais condição de ter uma carteira nacional de habilitação. Então o trânsito vai melhorar, porque o cidadão já estava dirigindo e agora vai dirigir com a sua carteira de habilitação. Além disso, a concorrência vai melhorar a prestação do serviço. E nós vamos manter, queria dizer à imprensa brasileira, as provas, tanto a prova teórica quanto a prova prática. E elas é que avaliam se o cidadão sabe ou não conduzir. Não um monte de coisa que o Estado obrigava o cidadão a ter. Quer ver? Para os donos de autoescola do Brasil que estão nos ouvindo agora, presidente, aos montes, a autoescola não tem mais nenhuma regra interna para ela. Porque antes, nós, governo, dizíamos assim, quantas salas ele tem que ter, qual é o tamanho da sala que ele tem que ter, quantas cadeiras ele tinha que ter naquela sala. Ele tinha que dar aula e ter uma outra empresa fiscalizando se o aluno estava tendo a aula, e depois esse mesmo aluno fazer a prova, porque se fiscaliza o aluno tendo a aula, não precisava de prova. Mas fazer as duas coisas, isso só encarece, burocratiza e afasta o povo brasileiro da formalização. Eu concluo, presidente Lula, as minhas palavras, dizendo que esse ano eu assisti aqui ao seu lado, de camarote, porque o senhor me convidou para ser ministro dos transportes, uma aula do senhor ao longo do ano de gestão pública. Uma aula. Primeiro, o senhor enfrentou com dignidade e com altivez o tarifaço internacional, sendo a maior voz desse planeta para defender o livre comércio e para defender o Brasil. Muita gente teve vontade de fazer o que o senhor fez, presidente, mas não teve coragem. Não teve coragem, o senhor fez. O senhor fez, e eu me lembro quando eu estava um dia no interior de Pernambuco, conversando com um setor que produz frutas por lá, e alguém disse assim: rapaz, o presidente Lula enfrentando dessa maneira, a gente é que vai pagar a conta. Eu disse ao cidadão, ao contrário, o presidente Lula enfrentando dessa maneira, ele vai te livrar dessa conta que você está achando que vai pagar. E livrou, porque nessa retirada das tarifas, dos 40% de tarifas sobre a carne, sobre o café, sobre a manga, presidente, o senhor deu uma aula internacional de como defender a soberania nacional de cabeça erguida, sem baixar a cabeça para quem quer que seja. E eu assisti de camarote essa aula. A segunda foi quando o senhor aprovou a redução do imposto de renda. Está ali o líder do governo no Senado, o senador Randolph, e o senhor disse o seguinte: no Brasil, quem ganha até 5 e quem ganha até 7.300, até 5 vai pagar zero e até 7.300 vai ter uma redução. Mas mais do que dizer isso, o senhor disse, pela primeira vez, quem ganha muito dinheiro e não pagava nada, vai pagar um pouco mais para sustentar essa política. Essa é uma das mais transformadoras políticas de distribuição de renda disponível para a população, vai fortalecer o comércio, vai botar bilhões girando na economia, como essa da autoescola, presidente. Sabe quanto é que gasta isso aqui, presidente Lula? Me permita, pelas palavras mais longas do que o usual nos outros discursos que eu fiz aqui, mas o Brasil gasta hoje para o povo brasileiro, pessoas como o Tiago que está aqui para tirar a habilitação, em torno de 15 bilhões de reais só com a primeira carteira. E nas renovações estima-se que algo em torno de mais 10 bilhões de reais por ano. Isso serão 25 bilhões de reais que serão injetados na economia e em outros setores, vai fortalecer o consumo, porque o Tiago, ele não pagava 3 mil reais, mas se a carteira cair para 700, ele vai botar uma mola ali. E eu queria lhe dizer, Tiago, não disse antes, vou dizer agora, que eu não vou poder acompanhar as carteiras de habilitação de todos os brasileiros, mas você pode sair daqui junto comigo, porque é a sua, eu vou acompanhar até você tirar a sua carteira nacional de habilitação. Não vou deixar você no meio do caminho de jeito nenhum. Então, presidente, imposto
de renda é uma reforma econômica grande, porque fortalece o consumo. Enquanto o rico, que não pagava imposto de renda, presidente Lula, ele poupa o dinheiro, que eu só imagino que o sujeito que ganha 100 mil reais por mês, ele nem gasta. Ele não consegue gastar, senador Mar. Então ele poupa uma parte. Se você pega o imposto de renda de 100 mil e dá para quem ganha até 5, ele não poupa nada, ele compra. Ele compra caderno para o filho no começo do ano, ele paga uma conta. Então é isso que vai acontecer, presidente. E por fim, eu estou assistindo agora o senhor fazer um enfrentamento a uma reserva de mercado muito antiga no Brasil, que penalizava o cidadão e que agora vai significar acesso, formalização no trânsito e uma reforma microeconômica que vai aumentar o consumo de maneira geral. Eu vou me dedicar agora diariamente, queria dizer à imprensa, para que a gente faça uma live diária para informar o cidadão o que está acontecendo, mostrando os dados do dashboard do SERPRO, mostrando o comportamento na ponta, porque essa transformação garantida aqui hoje pelo presidente Lula vai ser sem dúvida um novo momento para o Brasil, para as pessoas que precisam tirar uma carteira de habilitação para dirigir o seu próprio veículo, sim, mas sobretudo para quem precisa ter uma carteira de habilitação para, como o Tiago, acessar o mercado de trabalho com um emprego melhor e com melhor remuneração. Muito obrigado e parabéns, presidente Lula.